E eu começo hoje o programa também falando de saúde. Aliás, hoje é o dia da surdez, a gente hoje trouxe um médico, otorrinolaringologista. Ele cuida de ouvido, nariz e garganta. É claro que ele tem um envolvimento com esta data muito especial por cuidar de tantos pacientes que perderam a audição. Mas a gente pensou hoje em algo que pudesse ajudar a muita gente. E pesquisando, eu descobri que tem muita gente que está com problemas respiratórios ou acha que tem problemas respiratórios porque, na verdade, está vivendo muito estresse, muita ansiedade, uma certa depressão e aí vem uma falta de ar. Aquele catarrinho lá atrás da garganta que você não consegue engolir, nem vai nem vem, né? E vai dando desespero. Então, a gente pediu para o Dr. Jamal Azam, que é nosso convidado, otorrinolaringologista, falar sobre isso. A relação da vida corrida, do estresse, da ansiedade com as doenças do trato respiratório. Seja muito bem-vindo. Cláudia, como vai? Prazer te Tudo receber, bem? viu? Prazer sempre meu. E hoje a gente está na bancada porque o Dr. Jamal trouxe aqui, olha, um modelo para a gente aprender na prática. E eu fico muito contente, muito obrigada, viu? Imagina, que legal. Então, realmente, esse é um tema muito interessante, porque as pessoas muitas vezes imaginam que a respiração é prejudicada somente por um desvio de septo, por uma carne esponjosa, por uma concha nasal aumentada. Realmente isso pode acontecer e nós trouxemos aqui um aparelhinho que Deixa eu passar para esse lado aqui, porque assim eu te deixo nesse cantinho. Isso. E eu quero observar tudo também. Nós trouxemos aqui um aparelhinho que faz um diagnóstico dessas situações de carne esponjosa, né, que é a hipertrofia de adenoide, também os desvios de septo, tudo, mas muitas vezes não é só isso que está envolvido, como você muito bem colocou. Então, eu acho que seria interessante, Cláudia, a gente mostrar para as pessoas o que tem dentro do nariz. As pessoas não sabem o que tem dentro do nariz, não é? E a gente vai simular como é feito o exame, que chama-se nasofibroscopia. Nasofibroscopia é um exame de endoscopia do nariz. E com esse exame a gente consegue ver se tem, então, carne esponjosa, desvio de septo ou não. E, dependendo do resultado, a gente começa a pensar em outras coisas também. Tá. Então, vamos mostrar primeiro como é o nariz? Vamos ver como é que é o nariz. Porque então, olha se a gente fica no imaginário, acaba ficando mais ansioso, né? Então, olha só. Quando a gente olha por dentro do nariz, depois da entrada da narina, nós temos carnezinhas que se chamam conchas nasais. Uma que fica aqui embaixo, outra aqui em cima. E lá no fundo do nariz, esse cor de laranja aqui, é a adenoide, que é a tal da carne esponjosa. Eu queria que deixasse essa imagem um pouquinho mais aberta para que as pessoas em casa enxergassem todo o modelo da cabeça, tá? Mesmo que a gente não veja aí, fica bom, porque assim a gente está entendendo exatamente do que é, onde que tá. É importante isso que você falou, Cláudia, porque a adenoide não dá para ver no exame clínico. Quando o médico pega um palito, abaixa a língua aqui, ó, não dá para ver, porque a adenoide fica atrás e para cima da campainha da garganta. Tá. Atrás e para cima. E aqui, que são as conchas nasais, elas reagem muito com a rinite alérgica. Então, quando a gente quer saber se a pessoa tem adenoide ou não, e uma coisa muito interessante, gente, é que antes se achava que adenoide era só de criança. Hoje a gente sabe que não é só criança, não. Muitos adultos têm adenoide também. Então, como essas carnes ficam escondidas, como que o médico vai fazer para olhar? Então, eu vou ligar a luzinha aqui. Ó, a gente vai acompanhar, então, um exame... Nasofibroscopia. Nasofibroscopia, o exame que avalia o nariz por dentro. Exatamente, o médico vem com esse aparelho. Esse aparelho é um endoscópio. Ele entra pelo nariz, olha aqui, ó. Aí olha o que o médico faz, ó, ele mexe para cima e para baixo, ó. É aflitivo esse exame? Incomoda. Deve fazer uma cosquinha, né? Faz uma cosquinha, a gente anestesia. Olha a luzinha anestesia na ponta, dá para ver como é que tá a luzinha? Olha aqui, gente. Aí o médico chega aqui e olha se tem adenoide ou não.
Então aí ele desce aqui para olhar a garganta também. Então é tudo junto. Tudo. Nariz já vem pra cá, já é a garganta. Exatamente. Por Aí isso o que quando a médico gente vem fica aqui. encatarrado, vem aquele catarrinho que fica aqui. Exatamente. Então, vendo, gente? Então, o aparelho é fininho, dá para fazer em criança e a gente consegue ver, então, se tem adenoide, carne esponjosa, sinusite. Também dá para ver através desse exame aqui. Então, olha a pontinha, ela mexe. Eu tô controlando aqui com a minha mão, ó. Com o meu indicador aqui eu tô controlando. E a gente tá vendo aqui, então, se tem ou não tem a alteração. Agora, esse exame, ele é feito com anestesia local. Ou seja, o paciente... Eu vou desligar Não aqui. é igual a endoscopia que a pessoa precisa estar sedada, não. Não precisa estar sedada a pessoa. A anestesia é local, com spray no nariz. Depois do exame a pessoa pode comer, a pessoa pode dirigir, não tem problema. E quem é que precisa fazer este exame? As pessoas que têm queixas respiratórias. Então nariz entupido. Nariz entupido, coriza constante, espirros. Sabe aquela pessoa que acorda espirrando? Tchim, 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 fica espirrando. Isso não é rinite? E isso pode ser uma rinite alérgica, mas será que é só uma rinite alérgica? Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa também. A gente muitas vezes diagnostica pólipos nasais, às vezes em crianças também. Então tem que tomar muito cuidado, porque, gente, a medicina hoje está nas nossas mãos. Tem que usar e o médico tem que fazer os exames que ele julgar necessário. Muitas vezes a avaliação clínica é o suficiente, mas muitas vezes não. Esse exame, ele é simples, ele é rápido, ele é feito em 10 minutinhos. Às vezes, como nós falamos, criança não gosta muito, né? Mas tem que fazer, não machuca, não sangra. Pra saber o que é que tá acontecendo. Exatamente. Eu fiz a abertura e tinha combinado da gente falar um pouquinho da relação da ansiedade, do estresse com os problemas respiratórios. É o que nós vamos falar. Eu tenho umas telespectadoras com queixas frequentes. Aliás, gente, o nosso WhatsApp está à sua disposição. No 011 99440 6296, você pode mandar a pergunta e o Dr. Jamal Azan daqui a pouquinho responde. Isso. Mas eu tenho algumas telespectadoras que já pediram muito essa pauta, porque estão sentindo falta de ar. E já tentaram descobrir o que é e não conseguem. Falta de ar, precisa procurar que médico? O médico clínico geral e otorrinolaringologista. Se for criança, o pediatra também. Por quê? Nós iniciamos essa pauta mostrando as alterações que pode ter, mas muitas vezes, Cláudia, a pessoa não tem desvio de septo. Muitas vezes ela não tem nenhuma carne esponjosa. Ela pode ter o efeito do sistema emocional. As rinites, seja a rinite alérgica, a rinite medicamentosa, a rinite da gestante, a rinite gestacional, a rinite do lactente, que é o bebê, todas as rinites têm um fator imunológico envolvido. Esse fator imunológico, ele é que gera a reação inflamatória. E todos nós sabemos que o sistema imunológico é sensível às emoções, ao estresse. E as quedas imunológicas, quando a pessoa está muito estressada, começa a ficar doente, não começa? Aparece um monte de coisas. Por isso que eu digo sempre no programa, e comecei o programa hoje dizendo que a vida é bonita e que a gente tem que se alegrar. Com certeza. Porque se a vida já está complicada, com várias questões acontecendo, problemas sérios, e você se abate, fica moada, fica triste, fica praguejante, aquela pessoa que só reclama, aí a coisa fica pior. Até a sua imunidade cai. Aí pode vir uma doença física, não só emocional. Exatamente. E quem é a nossa imunidade? A nossa imunidade são os nossos soldados de defesa que estão circulando no nosso corpo, porque nós estamos sujeitos às agressões do ambiente. Vírus, bactérias, fungos, parasitas, nós estamos sujeitos a traumas, machucados. Sabe aquela pessoa que se machuca e demora para cicatrizar? É porque as defesas não estão boas. Então, esses soldados que são parte do sistema imunológico, eles têm que estar sempre ativos, fortes,
preparados, porque as agressões podem vir a qualquer momento. E isso tem uma interferência imensa da emoção. Muitas pessoas deprimidas a gente encontra hoje. Jovens deprimidos, Cláudia. É verdade. E depressão, a gente já tratou várias vezes esse assunto aqui. É doença que requer um tratamento multidisciplinar. Você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, às vezes fazer uma terapia, uma arte-terapia. Exercício físico é fundamental, tem que fazer. Com Enfim, certeza. é você realmente amarrar todas as pontas, né? Agora, uma coisa que eu vi também nas nossas mensagens, nos nossos e-mails, é uma queixa de uma espécie de um catarrinho, que dá uma sensação de falta de ar. E aí, olhando esse nariz, quer dizer, esse catarrinho é físico, ele tá ali. Por que ele acontece? Por que ele acontece com pessoas ansiosas ou pessoas que estão nessa crise de depressão? Muito interessante, gente. Vamos entender, porque isso é o dia a dia do nosso consultório. Nesta situação, ocorre frequentemente quando a pessoa está estressada, nervosa. Muitas vezes acontece um refluxo ácido do estômago. Aí não é de cima para baixo a secreção, é o ácido que sobe e irrita a garganta. E dá para ver no nosso modelo aqui. Olha aqui a boca, aqui a garganta. Tá. Aqui é a via respiratória, gente, onde tem as pregas vocais, as cordas vocais. E aqui é o esôfago, que fica atrás. Então, o esôfago é que vai lá para o estômago. Se o ácido sobe, olha onde ele molha as pregas vocais e a garganta. E aí, esse processo inflamatório gera na pessoa aquela sensação de que tem uma coisa parada. Engole, parece que não conseguiu engolir. Aquele pigarro que fica. Outra coisa muito comum, a voz some, Cláudia. De repente, a pessoa está falando, a voz some. Aí daqui a pouco a voz volta. E a pessoa tem sensação de sufocação. Muitas vezes acorda sufocada. A pessoa parece que não está respirando. Ela está respirando, mas muitas vezes o refluxo inflama a garganta, tira a sensibilidade das cordas vocais e a pessoa se sente muito mal. Ou seja, tem que tratar o refluxo, que é a raiz do problema. E a raiz do refluxo antes é o sistema emocional. Olha lá. Muitas vezes, é Cabeça. claro, né? Cabeça, com certeza. Isso é sério. Faz assim, 011 99 440 6296. Manda sua pergunta pelo WhatsApp. Dr. Jamal Azam vai responder as dúvidas. Já tem várias chegando e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Tá ótimo, Só passar por aqui. claro, desculpe. Não, imagina. Ó, assunto bom e importante, hein? Assunto pedido por vários telespectadores. Eu fico muito grata, porque é a oportunidade da gente ajudar muita gente. Eu também quero entender, quero conhecer, porque a gente tem que estar sempre buscando o melhor, né? Agora é o seguinte, a gente estava falando dos efeitos na nossa respiração. Do sistema no emocional. o sistema emocional. E realmente é super ruim, né? Com certeza. Tem pessoas, Cláudia, que têm crises emocionais. Às vezes a pessoa está naquela crise, passou um nervoso muito grande, as mamães, as vovós, preocupadas porque o filho não chegou à noite, preocupadas com o trabalho dos filhos. Então, neste momento, o que acontece com a pessoa? Ela está tão ansiosa que muitas vezes desencadeia falta de ar, desencadeia até crises de bronquite. Então, o que fazer nessa hora, gente? Acalmar, sentar, entender que o momento da emoção não pode levar a pessoa a um prejuízo físico e certamente a respiração vai voltando ao normal. Muito bem. Tem uma querida mamãezinha aqui que tá ansiosa e essa ansiedade a gente vai tentar te ajudar agora, viu, Elisângela? Ela é de Guapiara, em São Paulo, e é em relação ao filho. Ela fala assim, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Meu filho tem um nódulo na prega vocal, já fez nasofibroscopia, a voz dele tem dias que está péssima. O médico que passei me disse que não é nada grave, mas fico desesperada. Será que não é nada grave? Às vezes ele reclama que está com gosto de sangue na boca. Ele já fez várias sessões de fono. Onde eu moro, eu não consigo uma vaga de otorrino. Ele está sem acompanhamento nenhum.
ele precisa de acompanhamento. Elisângela, naturalmente o diagnóstico preciso é o ideal. Os nódulos, os calos da corda vocal não causam sangramento, então tem alguma outra coisa que pode estar acontecendo junto, e o importante é calo, nódulo, se é certeza que é isso, não é maligno, não vira tumor, não vira câncer, nunca. Procure o tratamento. Eu tenho até uma raridade nas minhas cordas vocais, porque pode aparecer um calo, eu tenho 2, eu tenho um de cada lado. Pois é. Então, e o médico também fala que eu tô bem, tá tudo bem, O né? calo, quando é certeza que é calo, ele é benigno. Ok. Olha aí a pergunta que tem tudo a ver com a nossa pauta. Bom dia, boa tarde já, né, Graziele? Ela fala, meu problema é a sensação de alguma coisa na garganta, meio entalada. E no sono, acordo com a boca aberta. Tem alguma coisa a ver uma com a outra? Tem tudo a ver, Graziele. Provavelmente você tem sim algum distúrbio respiratório, porque você acorda de boca aberta. E é possível sim que você tenha esse refluxo ácido do estômago, porque muitas vezes a pessoa fala, não tenho azia. Como que eu tenho refluxo se eu não tenho azia? Mais da metade dos pacientes que têm refluxo na garganta não tem azia. Busque o tratamento, pesquise com seu médico otorrino. Ok. Doutor, do nada minha garganta coça tanto e é insuportável. Daí começa a descer um líquido de cima para baixo do nariz e dentro da garganta parece uma mina. Aí vem espirros. O meu travesseiro tem que ser alto, senão acaba me sufocando. O que é isso? Sugere muito um processo alérgico. Esse processo alérgico respiratório, seja nariz, garganta, seios da face, às vezes dá até aquela coceira no ouvido, Cláudia, sabe as pessoas que fazem assim, ó? Tentando coçar o ouvido, processo alérgico. Então, cuide do seu ambiente respiratório, evite poeira em excesso, mofo, evite guardar roupas em saco plástico. Muita gente guarda no armário em saco plástico. Ventile a sua casa, deixe o sol entrar. Cuidado com o cachorro, gato, carpete, cortina. Pense muito no seu quarto de dormir. Muito provavelmente, seus sintomas sugerem realmente um distúrbio alérgico respiratório. Perfeito. Agora, a Luciene de Taubaté, em São Paulo, ela fala, boa tarde, Cláudia, sou a Luciene de Taubaté. A minha filha Gabriele, de 19 anos, está com muito catarro. Fomos ao médico e o mesmo nos mandou fazer um raio-x para saber se o catarro vem do pulmão ou do nariz. Doutor, eu gostaria de saber se o senhor pode falar sobre isso, mesmo que ainda não tenhamos feito o raio-x. Ela tem rinite alérgica. Esse catarro pode ter alguma relação com a rinite? Pode, é muito provável que sim. A rinite alérgica é um processo inflamatório que acaba gerando muita secreção. Essa secreção vem dos seios da face, vem da fossa nasal e também nós temos que saber que as pessoas que têm rinite alérgica muitas vezes têm problemas asmáticos e quem é asmático pode ter rinite alérgica. 80% das pessoas que têm asma têm rinite alérgica também. 20% das pessoas que têm rinite têm asma. Então, sim, o sistema respiratório, a secreção pode tanto ir de cima para baixo quanto de baixo para cima. Por que tem uma fase da vida que a gente tem mais rinite que outra? Depende do ambiente respiratório. A rinite é desencadeada por ambiente respiratório. Sabe aquela pessoa que começa uma reforma em casa e começa com a rinite? Vai para uma casa de praia que está fechada, começa com rinite. Às vezes você mora numa casa que não bate muito sol, tem uma certa umidade, um certo bolor, aí você tem rinite. Mudou de casa, melhorou. Exatamente, a rinite depende do estímulo externo. Não é uma doença que está dentro da pessoa, é algo que vem. E isso é respiratório. Bastante pergunta, tem um monte de pergunta aqui, eu vou voltar já para fazer mais. Você que está acompanhando o programa, que está aprendendo aqui comigo, aprendendo com as aulas e as dicas do Dr. Jamal Azan, continua porque é rapidinho. E o papo tá muito bom, né? E tem várias perguntas, daqui a pouco a gente vai falar sobre tosse seca, sobre essa coceira que as pessoas andam reclamando, sobre o que fazer com esse catarrinho que tá preso, como é que a gente pode aliviar tudo isso, tá? Agora vamos lá, chegaram mais perguntas. Doutor Jamal tá aqui do meu lado e eu já tenho uma para fazer para você agora, olha. Nossa telespectadora diz, estou com uma tosse seca e coceira na garganta, o que fazer? Ela é de São José do Rio Preto. Em primeiro lugar, o diagnóstico é importante porque muitas vezes a pessoa toma atitudes erradas. Fica usando balinha de gengibre, própolis, fica se aliviando e vai arrastando o seu problema. Então, é necessário um bom diagnóstico, é necessário saber se isso é uma laringite, se isso é decorrente de um processo alérgico respiratório
ou se isso é refluxo também. E muitas vezes pode ser também infecção crônica. E nós devemos sempre ter em mente a busca do diagnóstico. Eu vou insistir muito, Cláudia, porque as pessoas ficam se aliviando de modo errado. E não é o certo, né? Não é o certo. Bons hábitos a sempre na gente tem que ter. Então a gente está falando aqui, existe uma relação do emocional com o físico completa, tem muita relação. Então a gente tem que tentar se manter mais tranquilo, mais equilibrado. Por isso é importante buscar a espiritualidade, você entender que você não está só. Exercício físico, porque você precisa do seu corpo ativo. A gente nasceu numa civilização que não dava de carro de um lado para o outro, né? Que fazia tudo a pé, quer dizer, se mexia. Hoje, a nossa civilização ela é parada, então a gente tem que fazer exercício físico. Alimentação equilibrada, balanceada, mais leve, porque também a gente pode comer um monte, porque aí não dá para fazer digestão. E outra, tem gente que come o dia inteiro, não dá tempo nem do estômago trabalhar. Com certeza. Né? E aí vem todo esse problema do refluxo que pode gerar um mal-estar como Por esse. falar nessa questão emocional, gente, sabe qual é a definição de saúde? Como que a Organização Mundial de Saúde define saúde? É o bem-estar físico, psíquico e social. Então a mente está envolvida. Tem que estar tudo junto. Olha, a pergunta agora é assim. Oi, Cláudia, de uma telespectadora do Rio de Janeiro. Ela falou: oi, Cláudia, boa tarde. Acho que esse tema hoje foi pra mim. Eu tenho essa perda de voz e tudo isso. Sou mãe de 4 e o estresse é o que não me falta. Eu não sabia que tinha tudo a ver. Obrigada pelas informações. Amo esse programa. Puxa, e tem tudo a ver, bom, né? E mãe de 4, eu imagino que deva ser mesmo um estresse muito grande. Não sei a idade deles, mas filho, a gente se preocupa pra sempre, né? O tempo todo, né, doutor? Com certeza. Bom, vamos lá, tem mais. Boa tarde, durante o ano, a minha garganta fica inflamada constantemente. Vou ao médico, ele passa injeção, anti-inflamatório, mas 3 meses depois volta a inflamação. Será que isso pode ser um problema mais grave? Pode ser decorrente de uma infecção crônica nas amígdalas. Se você não operou as amígdalas que estão na garganta muitas vezes ficam com bactérias que já não saem mais. Então, de 3 em 3 meses é muita infecção. Tomar antibiótico, tomar injeção, é necessário pensar muito em como é o seu lado físico do corpo como um todo, como é a sua alimentação, como a Cláudia falou muito bem, como é a sua mente e, especialmente, tentar esclarecer se esse seu problema não é uma infecção crônica. Então, não é normal ficar tendo inflamação de 3 em 3 meses. Daí ela precisaria fazer algum exame para ver se é uma infecção crônica? O médico otorrinolaringologista, olhando, a grande maioria das vezes, já faz o diagnóstico. Tá, já. E a pergunta agora que vem do DDD 13, a nossa telespectadora não se identifica, ela fala: tem um refluxo e parece que tem alguma coisa entalada, engulo e volta, e sempre com um gosto meio amargo. Quando espirro, vem uma coriza. Couve ajuda ou é mito? É um mito. A couve, ela é maravilhosa como uma fonte de proteína, de vitaminas, de carboidrato. Ela é maravilhosa, é uma alimentação perfeita. Agora, não confie na couve como um tratamento. De jeito nenhum, esclareça o que é isso. Tem muitas perguntas e vocês são incríveis. Eu fico querendo responder a todos. Muito obrigada. Eu posso te pedir uma gentileza? Claro. Eu vou passar depois essas perguntas, se você Claro. puder responder para os nossos telespectadores. Todas elas com o maior prazer Tá e bom? carinho. Porque foi muito bom, né? Mas a gente fica com gostinho de quero mais, eu quero Vamos mais. lá, Muito Cláudia. obrigada. Deixa eu Obrigado passar a aqui os vocês. contatos. Dr. Jamal Azam, ele está no www.jamal.com.br ou no clinicajamal.com.br.